Ainda falando sobre Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, dos judeus, que se congregavam em sinagogas ou no templo. Foi, pelo contrário, façamos de admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O mais importante desse versículo aqui é você entender qual o significado desse dia com D maiúsculo que estava próximo naqueles dias. De que dia era esse que Apolo estava falando? Sabe que dia que Apolo estava falando aqui? Estava falando que o grande dia estava se aproximando. É o grande dia do Senhor, que você acha lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 7 ao 18. Você acha em Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Você acha em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Você acha em Jeremias, capítulo 46, versículo 9. Você acha diversas passagens no livro de Joel. Foi o grande dia que estava prometido para aquela geração. Jesus falou que não passaria aquela geração sem que esse grande dia viesse, sem que o grande dia do juízo de Deus chegasse. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, que as 12 tribos de Israel iriam se lamentar quando visse o sinal do Filho do Homem. Eles iam chorar, por quê? Porque aquele tempo seria o tempo da grande tribulação, do grande saculejo na nação de Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Então esse grande dia é o que você tem que se debruçar nesse versículo e estudar isso daqui. Apolo estava falando para os judeus que estavam se convertendo a Cristo, para os judeus que estavam saindo do legalismo de Moisés e vindo conhecer Cristo. Olha, vocês se consertem, cuidado, porque foi a nós judeus que o juízo foi prometido. Foi a nós judeus que diz que a grande vingança de Deus viria. Então, vocês que têm costume de se reunir em sinagogas, que vocês continuem a se reunir, ainda mais agora que o grande dia do Senhor, o grande dia do juízo de Deus está próximo, está chegando. Todos eles naqueles dias sabiam que o dia do Senhor estava às portas. Todos eles sabiam que estava chegando o grande dia da ira de Deus. Só quem não sabe disso são os futuristas. Só quem não sabe disso são os pregadores que precisam manter os seus ouvintes, os seus fiéis, no cativeiro da religião. Você entende como que é? Paulo aguardava a volta de Cristo. Apolo aqui, que escreveu carta aos Hebreus, aguardava o grande dia do Senhor, aguardava a volta de Cristo. Aguardava. Paulo aguardava a nova Jerusalém descer do céu. Apolo aguardava o vivo e novo caminho, que seria pós-julgamento, pós-juízo. Mas você acha que esse entendimento desse versículo você vai conseguir tê-lo em uma religião? Você acha que algum dito pastor, presbítero, padre, frade, qualquer peste dessa vai passar esse entendimento para você? Claro que não. Por isso que na religião, acorda tu que dormes, na religião você nunca terá um entendimento pleno dos escritos bíblicos, a conta nunca irá fechar para você. Sempre ficará um número quebrado. Nunca você terá um número inteiro na religião. Claro que não. Quando a gente pensava que os pregadores da graça iriam trazer também esse conhecimento, trouxe pela metade. Porque eles tropeçaram no Evangelho eterno. Porque eles dizem que Cristo já voltou. Eles dizem que esse dia foi o dia do juízo, só que eles não aceitam Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Que o dia do Senhor para os pregadores da graça se refere a sábado, ou se refere a domingo. Eles não aceitam de forma alguma que esse grande dia que Apolo falou aqui se referia a Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Foi quando Cristo voltou. Olha aqui, ó, você lê comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Veja o que João na ilha de Patmos falou. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor.
Eu fui arrebatado, eu fui tomado, fui tirado, fui levado no Espírito no dia do Senhor, no grande dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, a voz do juízo, a voz da batalha, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia 7 igrejas. Você consegue entender? Aqui foi quando Cristo cumpriu aquilo que ele tinha falado em João capítulo 21, versículo 22, quando ele disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Por isso que João, o apóstolo do amor, não morreu. Por isso que Nero jogou João em um tambor de óleo fervendo e não caiu nem um fio de cabelo, porque estava falado que ele estaria vivo. Jesus disse, o Cristo ressuscitado disse: se eu quiser que João fique vivo até que eu volte. Porque quem falou com Pedro não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não voltou. Jesus de Nazaré, aos 33 anos, no sacrifício da cruz, acabou aquele corpo, sumiu. Zé Fini. O que ressuscitou, o que foi arrebatado, na verdade, foi o Espírito que estava naquele corpo, mas aquilo era Cristo puro. Por isso que ele falou em João 21, 22, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, você entende? Quem é que voltou em espírito para o grande dia do Senhor? O juízo, o qual foi, você acha todo esse escrito a respeito de juízo no livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 21. Porque o capítulo 22 ele é muito mexido, ele é muito tendencioso. Então Cristo voltou juntamente com os seus anjos, com os seus mensageiros, e ele executou o juízo sobre a nação de Israel. Então, quando Apolo disse que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia com D maiúsculo se aproxima. Esse dia que estava próximo era o dia do Senhor, era o dia da vingança, era o dia da ira de Cristo contra a nação de Israel, tá bom? Vou deixar essa pequena mensagem com vocês, espero ter sido útil, e se foi, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nosso Espírito permitir. E não se esqueça, se puder, vai lá, deixa um comentáriozinho aí, dá uma fortalecida, compartilha esse vídeo sem medo, compartilha, manda ele logo para o pregador da teologia, manda para o seu pregador da graça, envia ele, para que ele venha entender que o grande dia que Apolo falou se referia ao grande dia do Senhor, o dia do juízo e da ira de Deus. Tchau!